Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com Consultoria. Eu sou Fernando Campagnolo e ensino empresários a parar de apagar incêndios, organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa. E sabe por que eu falo isso? Eu falo sempre isso porque, na verdade, é isso que eu ajudo. E por que eu ajudo com isso? Porque tem muitos empresários e, infelizmente, é a maioria. Vamos chutar lá 95, 99%, né? Por quê? Porque mais ou menos as pessoas que a gente conversa vivem essa realidade. Uma realidade de apagador de incêndio. Passa o dia apagando incêndio, correndo atrás do rabo, fazendo coisas que às vezes tem gente na equipe lá para fazer, mas a equipe não sabe fazer, não consegue delegar direito. Quando delega, as pessoas não fazem do jeito certo, não entendem, tem que refazer, tem que chegar cedo, tem que sair tarde. Surge um monte de situação, um monte de imprevisto e fica ali correndo o dia inteiro e não consegue evoluir, não consegue sair do operacional. Então está ali trabalhando muito mais do que seus colaboradores, sendo o seu melhor colaborador. Para sair dessa roda viva, o caminho o que é? É organizar a sistemática da empresa, né? Organizar a empresa para que ela tenha uma inteligência onde todos saibam o que fazer, quando fazer, como fazer, por que fazer e as coisas aconteçam sem ter que estar empurrando. Isso é que eu chamo de organizar os seus processos. E aí sim você vai ter tempo para coisas mais importantes, como desenvolver a sua empresa, fazer ela crescer, levar ela para o caminho que você quer. E aqui no Café com Consultoria, é aquele momento, o único momento da minha vida onde eu faço consultoria, onde eu faço atendimento individual, onde eu consigo te ouvir teu problema, ouvir tua dificuldade e te dar uma orientação. Olha, o que você pode fazer de diferente? Vai por aqui, vai por ali, toma essa decisão. Consigo te ajudar usando minha experiência prática, seja no meu dia a dia como empresário, ou seja no meu dia a dia como mentor empresarial. Aqui não tem conteúdo teórico, aqui não tem conteúdo de livrinho, não. Aqui é tudo coisa prática. Olá, bom dia. Bom dia. Alexandre e Amanda. A gente faz parte da Amanda. TCM. Ah, legal, da turma 100, joia. E vocês falam de onde? De Cruz, no Ceará. De Cruz. Isso, Ceará. Cruz, Lá Ceará. do Jericoacoara. Legal. Certo? E a empresa é de que área? A gente trabalha com informática, certo? E energia solar. Informática e energia solar. É uma empresa só? Isso, tá em uma empresa só. Ok. Como é que eu posso ajudá-los hoje, Alexandre e Amanda? Pronto, Campa. Hoje a gente tá com dificuldade mais nessa parte de solar, tá? Na parte da equipe, das instalações. A gente tá com dois problemas. O primeiro, questão de gestão de material, que a gente não tá sabendo como fazer. Como que a gente controla a quantidade de cabos que é usado nas instalações, quantidade de conectores, né? Como é que a gente faz para integrar o nosso estoque aqui de materiais com a equipe, né? Uhum. Tem coisa que a gente julga que não vale a pena gerenciar, né? Mas algumas pessoas já dizem que vale, né? A gente queria sua opinião sobre isso, né? Tá legal. Vocês falaram que estão na turma 100, né? Isso. Pergunta, já chegaram no módulo 6? Não, a gente está no 4 e no 5. Tá, no 6 a gente fala bastante sobre estoque, né? A Uhum. importância da gestão do estoque, como controlar o estoque. Tá. Certo. Mas me conta assim, ó, você me fala da gestão de material. O que está te incomodando aí hoje sobre isso? Não ter o controle de saber. Por exemplo, a gente manda uma peça de cabo, certo? Sei lá, de 6 milímetros ou de 10, tá? E a gente não ter o controle se essa peça foi usada de 100 metros, ela foi usada só 10 e ficou no carro. Não sei, a gente tá perdido nisso, tá? Não sabe como controlar isso, porque vai iniciar uma instalação e eles já têm o material lá com eles, ou então, às vezes, pode ter desperdício e a gente nem sabe. Uhum. Algumas instalações a gente consegue fazer uma visita técnica prévia e consegue já ter uma noção. Aí já coloca lá mais ou menos quanto. Mas nem todas a gente consegue fazer isso. Algumas instalações menores. Aí chega na obra, às vezes tem uma surpresa, né? Ali, quantidade. Mas assim, às vezes essa visita técnica para instalações pequenas, ela sai mais cara do que um pouco de desperdício de material. Com certeza. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, ó. Hoje todo o material, esse material de instalação, ele está em poder do técnico dentro de uma viatura ou como é que funciona na tua empresa isso? Pronto.
Na empresa, a gente tem um estoque do material, certo? E a gente separa no dia da instalação o material que vai ser utilizado para ir para a viatura. Ok. E aí, quando ele volta, retorna esse material. Esse é o problema. Geralmente, ele termina lá no finalzinho da tarde, certo? O instalador já chega cansado, já quer ir para casa, tá? Às vezes ele passa um pouquinho do horário, certo? E a gente não consegue fazer esse retorno do material. Aí só no outro dia de manhã que a gente vai fazer. Aí para a gente não ficar lá uma hora lá conferindo o que foi de material, a gente só entrega o material novo. E algumas vezes a gente recebe o anterior, outras não. Olha só, o que acontece? Toda empresa ela tem que ter os seus padrões de trabalho, né? Isso que eu chamo da organização sistemática. Tem que ter a sua rotina. As pessoas têm que ter lá, saber como é que se faz aquilo na empresa. Então, partindo disso, você tem que pensar assim, ó, qual que é a tua regra? Saiu com material, retorna com material? Se essa é a regra, não interessa a hora. O cara chegou ali, tem que entregar o material. Se essa é a regra, esse é o como. Ah, mas estou cansado. Cara, a regra é essa. Retornou, chega, entrega o material aqui para a gente encerrar. Aí vamos lá, vamos pensar em controles. Estatisticamente, mais ou menos, você tem como saber o que vai e o que não vai numa instalação. Uma instalação de suporte vai entre 20 a 50 metros de cabo, entre 5 a 10 conectores, mais ou menos, né? Sim. Mais ou menos você deve ter uma estatística assim. Não tem? Tem sim. Tá, então, no momento que a pessoa saiu um registro de alguma forma, seja na ordem de serviço, seja num controle interno de baixa de mercadoria, que saiu tantos metros de cabo, tantos conectores, tantos parafusos, tanto disso, tanto daquilo, saiu para essa instalação. Quando retorna, quando o técnico está em campo utilizando, coloca na ordem de serviço. Foi pego isso, foi pego aquilo, foi usado tal. Retornou para a empresa, retornou, entrega e alguém faz a conferência. Ó, peraí, só um pouquinho. Saiu 100 metros, voltou 60, você disse que usou 30. Cadê os outros 10? Entendi. Ah, não, é que eu peguei mais aqui, pararabá. Então tá, então registra aí na ordem de serviço. Vamos fazer esse controle. Então eles têm que anotar lá também, né? No momento que usar... O que você acha? Eles... Entendi. Tem que exigir isso deles, né? Pelo menos uma noção, pelo menos, né? Porque acontece, é muito comum... É muito comum, quando você deixa muito material em poder de técnico, eu não estou dizendo o que está acontecendo aí. Mas é muito comum você ter sócio oculto na tua empresa. O camarada começa a pegar serviço por fora e ele começa a levar os materiais para fazer isso. Usa o teu material. O cara, o Sabatini, ele deu até uma ideia que eu já pensei em fazer, que é controlar pelo peso. Né? O cabo, por exemplo. Aí você tem que ver o que tem mais sentido. Controla pelo peso, controla por metro. O que tem mais sentido para você controlar. O importante é que você controle. Porque daqui a pouco começa a sumir 1 metro de cabo aqui, um conector ali, uma coisinha ali, uma coisinha ali. Quando você vê, soma tudo para você ver no final. Você tem um volume grande. Essa é a nossa preocupação. Hoje eu não tô vendo isso ainda, tá? Só que eu já tô criando essa preocupação. Quantas pessoas você tem na rua? Hoje a gente está com 7 pessoas. 7. Então você falou bem, você não está vendo ainda. Isso. Mas está acontecendo. Pode apostar que está acontecendo. Alguma coisinha ou outra realmente, né? Eu chamei uma vez um menino aqui para puxar um cabo de rede aqui na minha casa, lá no meu estúdio. Puxar um cabo de rede, lá que precisava um sinal lá dentro. Aí eu pedi o material, o que eu preciso comprar ou você compra? Ele, não te preocupa. Na empresa que eu faço instalação, eu trago o cabo de lá mesmo. E ele ia fazer um por fora. Eu disse, não, amigo, esquece. Eu nem conversei mais com ele, já dispensei, né? Não. O cara já vem com esse pensamento aí, eu não quero, né? Mas é um negócio que é meio que comum de acontecer. Isso, pois é. Tá? Então, tem que ter controle. No módulo 6 vai ajudar a gente, né? A organizar melhor essa parte. O módulo 6, a gente fala de gestão de estoques, né? A gente fala que é a importância de você ter o estoque, a importância de você ter o CMV, você controlar isso lá dentro do teu DRE, você entender quanto o CMV está impactando lá, quanto ele está consumindo, qual a evolução dele, você ter gestão sobre estoque com todos os detalhes. Aí quando você começar a chegar lá no 8
e começar a desenhar os processos, você começa a amarrar com isso. Começa a fazer a rotina das pessoas, começa a criar o teu regulamento, você começa a fazer essas amarrações uma com a outra. Entendi. Tá? Mas o estoque, cara, tem que estar na ponta do lápis. Algumas coisinhas não tem como fechar 100%, tá? O camarada às vezes vai botar 10 conectores, esqueceu de registrar, algumas coisas não vão fechar, mas voltou, pelo menos você consegue mostrar que, opa, a empresa está controlando isso, a empresa está de olho. Entendi. É interessante ter uma pessoa, né, para fazer esse controle do estoque. Você tem que olhar o volume. Opa, cabe uma pessoa só para isso? Se não pega alguém, você também tem essa atribuição de controlar o estoque. Estoque é um negócio que, assim, ó, quando você tem livre acesso, dificulta o controle, facilita os desvios, facilita o erro, facilita uma série de coisas. Então, no meu ponto de vista, estoque, chaveado e alguém lá responsável por ele. Entendi. Solicita o que precisa, né? Por exemplo, tá acabando um conector. O conector não manda por instalações. Eles têm lá, sei lá, quase infinito ali para eles, né? Eu vou colocando de 100, de 200, né? Tá acabando, certo? Aí ele solicita para aumentar. Tudo bem. É interessante eu ter uma planilha, né? E ver quantas instalações ele está fazendo ali com a reposição daquele conector. Se ele está utilizando 200, sei lá, ele usa mais ou menos 20 por instalação. Então ele tem que ter ali, sei lá, 5 instalações, né? Fazendo. Ele tem que fazer pelo menos isso. Exatamente. Você tem que saber para que ele consumiu aquele material lá. Ele tem que estar sempre prestando conta para você. Para que ele consumiu. E tem que saber que, eventualmente, aquilo vai ser auditado de alguma forma. Certo. Entendi. É bom que isso esteja bem claro para eles, né? Para os instaladores também, né? Tem que estar claro lá. Olha, eventualmente, alguém vai auditar, vai na obra e vai conferir. Claro, tem coisa que dá e tem coisa que não dá, né? Mas tem que se passar esse recado. Nós estamos em cima. Entendi. E uma vez, e as pessoas acham, Alexandre, as pessoas acham que mas é um conector, é centavos, é não sei o quê. Há anos atrás, eu nunca me esqueço dessa cena. Eu estava numa reunião na HP, aqui na cidade de São Paulo. Estava na reunião na HP lá com o pessoal de gerência e tinha um diretor lá que era alto calão. Era uma reunião de um negócio que eu estava fazendo com eles lá uma época atrás. E eu na mesa, que eu estava conversando com eles, tinha alguns clipes ali por cima, e eu peguei um clipes e conversando, sabe que você vai mexendo no clipes, abrindo e fechando, paraná. Dali a pouco o clipes estourou, não estava brincando. E o diretor olhou para mim e disse assim, ó, Campa, nós temos só nessa unidade, não me lembro agora quantos mil funcionários, mas ele falou o número, temos só nessa unidade tantos mil funcionários, fora outras. Imagina se cada um resolver chegar aqui, pegar um clips e quebrar todo dia. O prejuízo que isso vai dar para HP. Clips. Clips de papel. Exatamente. Entendeu? Aqui a gente usa conector que quer 70 centavos, por exemplo. Mas aí vai 5 por dia, vai 10 por dia. Exatamente. Entendeu? 10 por dia que some, R$7 por dia que some. Vezes 20 dias, R$140. Vezes 7 técnicos, não sou muito bom de português de fazer conta de cabeça aqui, mas olha quanto é que vai dar. Pois é. Só em um produto. Só em um produto. Aí se pega cabo, aí você começa a pegar parafuso, bucha. Entendi. Claro, vai fechar 100%? Não vai. Vai ter uma quebrazinha, vai ter um esquecimento, vai ter um que cair, vai ter um monte de coisa lá, não tem jeito. Mas, pelo menos, o recado que tem que ficar é esse. Estamos de olho. Entendi. Uma ficha, né? Tem uma fichazinha. Que seja, uma ficha. Eu gosto de sistema, tá? Para essas coisas. Eu gosto de sistema. O ruim de sistema é porque a gente também tem a parte de informática. Aí acaba misturando uma coisa ali com a outra. Eu não consegui encaixar de uma maneira legal no meu sistema isso. Essa parte de material. E na venda... Eu não, depois que eu passar a venda, eu não consigo mais incluir materiais naquela venda. E eu só sei o material que está utilizando depois que está vendido. Aí tem que ver, cada sistema tem suas particularidades, né? Cada sistema tem o seu jeito de lidar. A maioria tem esses controles de estoques paralelos. Não, estoque que está com
Se pegar um software de serviço, ele vai ter essa gestão. Estoque que estão em poder de técnico, estão externo, estão no outro local. Normalmente, alguns têm, outros não. Pois é, até já pensei em pegar um software só para serviço mesmo, para gerenciar essa parte de instalações. Talvez seja uma boa, né? Mas é importante é isso. Saiu, tem que ter registro, onde que está. Voltou, tem que saber se foi consumido em tal lugar, não foi, se está na ordem de serviço, se não está. Tem que estar claro isso aí, tem que acontecer. Entendi. Eu tenho uma participação numa empresa que ela faz instalação de algumas instalações externas aí. E, cara, se o cara não registrar, é rua. Não registrou de foi material, é rua. Não tem conversa. Ah, mas é que não sei. Cara, você tem que registrar. Tem alguns pecados que não pode cometer. Então, toda empresa, ela tem que ter algumas coisas como regra. Aqui na Viva Positivamente mesmo, se algum colaborador nosso interagir com um aluno no atendimento e não registrar, cara, não tem nem que explicar. Tá fora do jogo. É regra. Conversou, registro. A gente tem que aprender a ser mais rígido nisso, né? Ser mais... Deixa muito funcionário pegar as rédeas, né? Mas a gente que tem que dizer, assim, né? Exatamente. Aí lá no 8, quando você chegar lá no 8, eu vou te ensinar a você fazer o teu regulamento interno. O que pode, o que não pode, o que acontece se não fizer. Então tem como a gente documentar isso. Existe um jeito formal de fazer isso do jeito certo, tá? E por que eu falo do jeito certo? Porque regulamento não é só escrever lá, pode isso, pode aquilo e pronto. Não. Existem algumas coisas que tem que acontecer, que tem que estar ciente, que tem que estar claro dentro do regulamento para que as pessoas consigam seguir. Existe um jeito de você implantar o regulamento para que funcione. Existe um jeito de você cobrar para que funcione. Não é simplesmente escrever e deu. Então lá no 8, pode ficar tranquilo que lá no 8 tem isso. Pois é, aí ainda sobre os instaladores, a gente tem uma dúvida de como beneficiar eles, assim, quando eles estão fazendo algo certo, né? Finalizou a instalação no prazo, que hoje eles não estão cumprindo o prazo e a gente não sabe o que fazer. E quando eles cumprem, tipo, a gente queria mostrar que a gente está gratificando, alguma coisa do tipo, a gente queria algo dessa forma. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, ó. Te perguntar o seguinte. Se você me contratar para eu ir na tua empresa trocar uma lâmpada, e você me diz assim, você tem que trocar num dia essa lâmpada, em 1 hora essa lâmpada, tá? E você combinou de me pagar R$100 para isso. E eu troco em 1 hora, você tem que me gratificar por isso? Não, né? Por quê? Você só fez sua obrigação, mas foi o combinado. Então tá. Então veja bem, ó. Algumas coisas tem que estar claro para a equipe. A responsabilidade. Quando vocês chegarem já lá no módulo 7, ali do empreendedor líder, vocês vão começar a fazer a descrição de cargo. Quando vocês chegarem no 8, vocês vão começar a descrever a responsabilidade das pessoas. Qual é a responsabilidade de cada um? A responsabilidade é a entrega de um determinado resultado. Vocês vão colocar isso na rotina de resultado das pessoas, vão fazer os processos, vão fazer os manuais, os checklists. Mas assim, ó, o que eu quero te falar com isso? Ó? Cumprir prazo não é mérito. É tipo você ser premiado por pagar eles no dia 5. Algum colaborador um dia chegou para vocês, ai, que bom, vocês me pagaram no dia. Uau, parabéns. Oi? A Amanda falou que então punir, né? Já que nós estamos fazendo. Não entendi. Como seria? A Amanda falou assim, então se a gente não vai beneficiar, então de alguma forma punir. Né? Olha só, existe prazo foi determinado, foi feita uma... Imagino que você fez alguém foi lá e fez uma viabilidade técnica, desenhou o projeto e preveu que esse projeto, essa etapa até tal dia, essa até tal dia, a entrega total do projeto até tal dia. Está documentado isso. Sim. As pessoas estão cumprindo, ok. Não estão fazendo mais do que obrigação. Estão atrasando? Cara, só um pouquinho. Por que atrasou? Existe uma justificativa real para isso?
Ah, mas é que eu fui instalar lá o solar e choveu. Bom, não tem o que fazer. Cheguei lá, o teto do cara estava caindo, não tinha como subir. Então tá lá na ordem de serviço o relato disso. Bom, ok. Então tem que esperar o cliente trocar o teto. Quantos dias? Ah, ele vai levar 10 dias. Então atraso a entrega em 10 dias. Pronto. Ah, é que eu não fui, é que eu cheguei lá, não sei o que. Não. Cara, a obrigação é cumprir prazo. Prazo. O que acontece? Não cumpriu um prazo uma vez. Você estabeleceu lá, tem que instalar uma semana. Em uma semana lá o solar. Ok. Aí o camarada não cumpriu esse prazo. Passou uma semana, não cumpriu. Cara, vem cá, vamos conversar. O que aconteceu aí? Se não tem uma justificativa real e concreta, virou naquele mazeque. Ó, cara, eu vou deixar um negócio bem claro aqui, ó. Aqui nós temos um cronograma, nós temos prazo, a tua responsabilidade é cumprir esse prazo. Tá? O que você vai fazer para agora você entregar no menor prazo possível? Corrigir isso aqui. Ah, vou por aqui, vou por ali. Tá, então ajusta com ele, deixa fazer. Segunda vez que aconteceu. Ó, cara, segunda vez que você não me entrega no prazo e você não tem uma justificativa real e concreta para isso. Segunda vez. Qual a tua explicação aí? Tá, e o que você vai fazer para evitar que isso aconteça uma terceira vez? Que eu já te falei, aqui nós temos que cumprir prazo. Assim, assim, assim. Terceira vez. Terceira vez. Deixa eu concluir o raciocínio, depois se pergunta. Terceira vez. O que aconteceu? Cara, terceira vez que a gente está conversando. Já está mais do que claro que a gente não pode falhar com prazo. Prazo tem que acontecer. Vamos lá. O que você vai fazer para que não aconteça mais? Ah, vou fazer assim e assim. Tá bom, fulano, beleza. Só que eu vou deixar um negócio bem claro para você. A gente não vai ter essa conversa mais, tá? Se você atrasar e não tiver uma justificativa real que evidencie por que você está atrasando esse projeto, a gente não vai mais falar sobre isso. Encerrou a nossa parceria aqui. Esse é o caminho. Campa, aí quando ele vem com uma desculpa que você vê que não é, que é uma desculpa esfarrapada. Por exemplo. Você vê que é uma desculpa, pá, o telhado lá tá alto demais, tá baixo. Entendeu? Tá, o ângulo dele lá mudou. Um era 10 graus, outro é 30, entende? Quando chegar alguma coisa assim, que ele vai querer lhe dar uma desculpa, que não, você vê que não foi por aquilo. E você sabe que é uma desculpa? Tem como saber. É uma grande parte, sim. Então, cara, não, isso aqui não é aceitável. Algumas coisas são aceitáveis, outras não. Uhum. Porque quando alguém foi lá e levantou o projeto, imagino que viu esse ângulo do telhado, não viu? Se não viu, tem falha de projeto. Sim. Ah, viu lá que tá. Opa, peraí. Registrou. Então tem que pegar onde tá a falha. Realmente o ângulo tá errado ali? Não, Tá cara, errado. esse foi um exemplo que eu dei, assim, de uma situação que entende? Que não aconteceu, mas que às vezes o cara pode chegar dizendo qualquer coisa. Entende? Ele pode chegar dizendo qualquer coisa. Já aconteceu parecido, entende? Deles quererem, por exemplo, sei lá, estender um pouco mais ali no almoço, aí já aconteceu algumas coisas assim parecidas e a desculpa era alguma coisa assim meio que esfarrapada, né? Mas então, aí que tá. É isso que você tem que identificar. Cara, realmente tem sentido a queixa dele? Se tem sentido, ok. Se não tem sentido, cara, esse argumento eu não vou aceitar. Que hora você chegou lá? Ah, eu cheguei 1h30. Mas o cliente disse que você chegou às 2. Entendeu? Tem que ter jeitos de fazer esse controle. Tem que ter jeitos de você saber, cara. É uma desculpa ou é um fato real? Erro de projeto, ok. Foi lá, fez uma visita técnica antes, anotou o projeto errado, opa. Aí eu vou conversar com o projetista. Cara, o que você errou aqui, ó? Entendi. Entendeu? Então, porque quando você deixa isso acontecer, quando você deixa essas coisas acontecer uma vez, deixa acontecer outra vez, deixa acontecer com um, deixa acontecer com outro, você acaba dando o recado de que na minha empresa pode tudo. Tá tudo bem. Eu aceito. Uhum. Então, o que acontece? Aí você puxa a orelha de um, ele vai lá e reclama com o outro. Cara, dá nada. Entra por aqui, sai por aqui. Vai ficar por isso mesmo. Entendi.
Entendeu? Aí entra um outro técnico na tua equipe, de repente o cara é comprometido, o cara quer fazer direitinho, os outros começam, cara, deixa de ser bobo, meu. Não dá nada se atrasar, vem no outro dia e pronto, esquenta a cabeça, não. Uhum. Entendi. Agora, quando você começa a dar o recado, cara, não pode. Não, aqui a gente não aceita. Então, toda vez que você... O que seria o ideal? Que você vai aprender a fazer isso lá no 9, lá no módulo 9. É bom que você já está no caminho, já está no 5, ali quando chegar no 9 vai ficar fácil. Você vai aprender que tem que estar claro para as pessoas qual é que é a responsabilidade. Qual é o resultado que tem que entregar, então? Resultado, o que seria? Você tem que fazer as instalações em tanto tempo, no mínimo tantas instalações a cada X tempo. Por exemplo. Tá? Então, essa é a tua responsabilidade. Não estou entregando aquele resultado, você não está cumprindo com essa responsabilidade. Entendi. É mais eficaz do que a gente inventar algum sistema de benefício, né? Não entendi? É mais eficaz do que a gente inventar algum sistema de benefícios. Veja bem o que eu estou falando. Ó. Sistema de benefício é importante. Você vai ver isso lá no 13. Aliás, lá no 14. Gamificação. Mas o que acontece? Contrato uma pessoa, pago um valor X para ela me entregar X. Tá? Se ela me entregou X, tá justo. Ela está cumprindo a obrigação. Se ela entregou abaixo de X, tá ruim. Quando que você vai gamificar? Quando ela entregou acima de X. Por exemplo, essa instalação, o prazo é 3 dias de se fazer. Se você me entregar em 2, existe uma recompensa para isso. Pronto. Mas se entregar em 3, não. 3 é obrigação. Acho que era mais ou menos isso que a Amanda estava querendo falar, né? Só que a gente falou só entregando no prazo, né? Mas antes do prazo, no caso, né? Então, antes do prazo, com alguns critérios, né? Porque às vezes o cara faz rápido e conecta mal o cabo lá, liga mal não sei o quê. Opa, tem alguns critérios que tem que acontecer. Tem então muita essa preocupação. E às vezes a gente aceita que eles atrasem, né? Para não fazer rápido e não ficar bem feito. Mas veja bem, você faz uma entrega técnica do projeto? Como assim? Você tem algum processo de verificação da qualidade lá na entrega para o cliente? Então, lá nessa... Você tem que ter meios de pegar as coisas que foram feitas fora do teu padrão. Entendi. E se foi algo mal feito, vai dar problema. E aí, se der problema, opa, quem que instalou? Aí você começa a pontuar. É por isso que, assim, ó, é muito importante, a hora que vocês chegarem lá no módulo 8, começarem a colocar os processos têm que prever essas coisas, têm que prever essa qualidade. Então, por favor, não negligenciem aquele documento. Vocês vão ter vários documentos lá no 8. Vocês vão ter manuais, vocês vão ter checklist, vocês vão ter base de conhecimento, vocês vão ter vídeos de treinamento para aprender a fazer. Vocês vão aprender a fazer as rotinas de resultado, mas tem um documento que você tem que dar atenção total, que é processo. Todos têm que dar atenção total, mas o processo é atenção redobrada. No processo, tem que estar claro o padrão que você quer que as coisas aconteçam. Tem que estar estabelecido isso. E este padrão, ele tem que ser auditado. Não dá para fazer todos, de quando em vez a gente vai auditar aleatoriamente. Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar isso. Se não aconteceu nesse padrão, voltou para aquela relação, salário e entrega. Não aconteceu o padrão, tá ruim, tá baixo. Não tá cumprindo a tua responsabilidade. Saca? Entendi. Então, não cumpriu, chega e conversa. Né? Não cumpriu. Tem que estar claro que ele tem que cumprir aquilo. Combinado não dói. Existe uma máxima que diz isso. Combinado não dói. Combinamos um negócio, cara, tem que cumprir. Tá lá no papel, tem que cumprir. Não cumpriu, tá ruim. Entendi. Uma equipe lá tem 4 pessoas, por exemplo. Aí algum deles está fazendo corpo mole. Esse tipo de situação. E não está conseguindo porque um está ali sendo arrastado. Existe um líder de equipe? Existe. Cara, esse líder tem obrigação de puxar. Você tem que treinar esse líder. Porque a responsabilidade é dele, da entrega. É dele.
Então, Então, se tem gente cara, que está se você atrapalhando, não é me isso. entregar no prazo, eu vou cobrar de você, mas é que o fulano não sei o quê. Cara, e quem é que estava liderando ele lá? Certo. Eu vou cobrar de você o prazo. Claro, É engraçado. se ele identificar que a pessoa não vai, a pessoa está empurrando, está fazendo corpo mole. Se ele identificar, ele vai ter que reportar para alguém, algum responsável na empresa, que vai ter que tomar providência com essa pessoa. Essa é a lógica. Sim, sim. Entendeu? Porque tem duas coisas assim, ó. Todos os problemas de equipe, ele se resume a dois. Olha o que eu vou te falar aqui. Vai parecer estranho isso que eu vou te falar. Quando eu vi isso a primeira vez, eu demorei para engolir esse conceito, mas é verdade. Todas as vezes que a pessoa erra, não cumpre a sua responsabilidade, só existe dois motivos. Um motivo é que ela está sendo incompetente. Outro motivo é que ela está sendo sem vergonha. Qual que é a diferença? Incompetente não é ofensa. Incompetente é quando eu não tenho uma competência para fazer tal coisa. Por exemplo, eu sou um total incompetente em medicina. Tomara que você não passe mal na minha frente, que eu não sei o que fazer. Eu vou ter que ligar para alguém. Eu não sou incompetente em socorrer alguém. Sou incompetente em instalar uma energia solar. Se você pediu para eu te ajudar a fazer um projeto de energia solar, eu não sei fazer. Não tenho competência para isso. Então, incompetente é isso. A pessoa mandei fazer um negócio, ela não sabe fazer, não foi treinada, não está qualificada para isso. Foi incompetente. A outra coisa é sem vergonhice. A pessoa optou em não fazer. Fez corpo mole, atrasou o almoço, estendeu um pouco mais, saiu mais cedo. Isso para mim é sem vergonhice. Me fala qualquer motivo que acontece aí que eu vou encaixar. O incompetência e o sem vergonhice. Concorda comigo ou não? Concordo. Então, qualquer motivo que a pessoa deve... Ah, mas é que eu não sei fazer. Bom, então está sendo incompetente. Não, mas eu soube que tinha que fazer, mas é que eu achei melhor não fazer. Então você foi sem vergonha. Então, incompetência a gente trata dando competência, ensinando, capacitando, melhorando. Sem vergonhice, cara, é comportamento. Você saiu mais cedo, não avisou, ficou mais no almoço, não foi. Cara, para mim é sem vergonhice. Você está sendo sem vergonha comigo, está me sacaneando. Tem sentido ou não tem sentido? Tem sim, demais. Tem muito sentido. Questão de teimosia. Às vezes o cara quer fazer do jeito dele. Você passa o procedimento, faça nessa ordem. Aí ele até tem competência, mas ele quer fazer do jeito dele, que é uma ordem inversa, que trabalha mais e, consequentemente, demora mais. Ok, então, aí que entra a importância dos processos, dos padrões. Na minha empresa, você vai fazer assim. Quando você tiver a tua empresa, você faz do teu jeito. Aqui vai ser assim. Se você não estiver fazendo nos meus padrões, se está claro que o meu padrão é esse, e a pessoa não está fazendo, ela não está sendo incompetente, ela está sendo sem vergonha comigo. E aí eu não aceito. E não aceito sem vergonhice. No caso, o incompetente, você passa a competência para ele, né? Você dá o treinamento, né? O sem vergonha porta, né? Cara, sem vergonha você vai conversar uma vez no máximo. Ó, cara, tá claro para você. Te orientei que você tem que instalar desse jeito. Você instalou assim. Ah, mas é que não sei o que. Cara, eu não tô pedindo para você justificar para mim. Eu tô dizendo que eu não quero que isso aconteça novamente. O nosso jeito de instalar é assim. É assim. Aqui você vai fazer assim. Ah, mas sempre fiz assim nas outras empresas. Cara, as outras empresas é problema deles. Aqui é assim. Se você acha que não está certo assim, você tem todo o direito de vir, sentar com a gente, reunir a equipe e propor um jeito diferente. A gente vai te ouvir. Se tiver sentido a tua explicação, a gente pode até mudar o nosso jeito. Mas se não conseguir nos convencer, a gente vai seguir com este jeito aqui e você vai seguir esse jeito aqui. Isso tá claro para você, fulano? Sim. Entende? Esse é o jeito correto de tratar as pessoas que querem mudar o jeito de fazer na empresa. Eu tenho que ouvir, porque de repente ele tem um jeito melhor de fazer, mas aí ele tem que vir, me falar, me convencer, e aí sim a gente pode tomar uma decisão se muda o nosso jeito ou não. Mas se o nosso jeito é assim, eu não posso permitir que um faça assim e outro faça assim. Não, o nosso jeito é assim. Entendi. Chegou lá no cliente, instalou o solar,
terminou de instalar. Ah, vai dar o treinamento para o cliente, vai limpar o local, vai fazer foto de que fez. Aqui é assim. Exemplo, né? Tô dando exemplo. Se não fizer, não está cumprindo a tua obrigação. Ah, mas em vez de treinar o cara, eu larguei uma aula para ele. Cara, nosso jeito não é esse, o nosso jeito é assim. Isso é cultura. Módulo 4, cultura da empresa. Nosso jeito de agir é assim. Já quando eu contrato as pessoas, eu tenho que pensar nisso. Essa pessoa tem congruência com a minha cultura? Ela vai aceitar a minha cultura? Ela vai aceitar o jeito de ser? Ah, mas ela é muito boa, mas ela tem o jeito dela. Para mim, ela não é muito boa. Não funciona. Uma pessoa muito boa é uma pessoa que entrega o que tem que entregar nos padrões que a empresa necessita. Perfeito. Pois, Campo, era isso. Eu queria lhe parabenizar pela didática, tá? Do curso, muito boa. Ontem a gente estava comentando sobre isso, tá? Realmente dá para aprender, né? Às vezes quem nem tem muito conhecimento prévio, realmente dá para começar do zero. Realmente mostra o que fazer ali, como medir se o que a gente está fazendo está certo, tá excelente. Tem exemplo, valeu tem muito tudo, a pena, né? tá? Pessoal que tá em dúvida aí, tá valendo muito a pena o curso, tá? Legal, obrigado. Obrigado. Então pensa nisso, tá? Pensa na responsabilidade e fazer as pessoas cumprir a responsabilidade. Pois muito obrigado aí também pela ajuda, tá? Imagina. Prazer falar com vocês. Um abraço para vocês. Sucesso aí. Isso tem que acontecer em todas as empresas, tá? Todas as empresas. A empresa tem o jeito de ser, o jeito de agir, o jeito de fazer, e as pessoas têm que se adaptar a isso. Não é a empresa se adaptar às pessoas. Quando tem uma ou duas pessoas, até é fácil de gerenciar quando acontece isso, de ir se adaptando às pessoas. Mas e quando você começa a ter 20, 30 na tua equipe, como que faz? Eu tenho sociedade no negócio, que tem técnicos que fazem muitas instalações. São muitos técnicos o dia inteiro na rua. Imagina se cada um resolve fazer do jeito dele. Vai virar uma bagunça. Ninguém se acha, ninguém se entende. Então, a gente tem que padronizar tudo na nossa empresa. E assim encerramos mais uma edição do Café com Consultoria. O meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente. Tchau, tchau!